Quando a família recebe um diagnóstico de demência, eles muitas vezes nem sabem o que significa essa palavra e não sabem que existem tipos diferentes de demência. E isso é muito importante porque a demência não é uma doença específica, ela é uma síndrome clínica, ou seja, ela é um conjunto de sinais e sintomas que podem aparecer em vários tipos de doenças, com causas diferentes, evoluções diferentes e tratamentos diferentes. Hoje eu vou te apresentar os 4 tipos de demência e como reconhecer as diferenças entre elas. Eu sou Mohamed Randall, sou médico geriatra especialista na saúde do idoso e esse canal é o Guia da Demência, um canal que eu falo sobre demências de uma forma geral e sobre saúde global do idoso. Se você é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho para receber toda semana vídeo novo que a gente faz sobre esses assuntos. Então, antes de entrar nos tipos, eu gosto de falar, esclarecer muito bem o que é demência, para vocês entenderem do que a gente está falando. Demência é uma síndrome clínica, ou seja, é um conjunto de sinais e sintomas. Pensa como se a demência fosse um grande guarda-chuva que abriga várias patologias, várias doenças dentro desse guarda-chuva, que tem em comum um conjunto de sinais e sintomas, que é perda de memória, da linguagem, visoespacialidade, ou seja, o local, a questão de localização, de funções executivas, isso são domínios executivos e que são prejudiciais, que afetam o dia a dia da pessoa. Isso é demência, é perda de um domínio cognitivo com perda da funcionalidade, ou seja, que afeta, atrapalha o dia a dia da pessoa. Então tem várias doenças que causam isso. A doença de Alzheimer é a mais conhecida delas e a forma mais comum é a memória. Por isso que quando as pessoas falam de demência, elas pensam diretamente no esquecimento, na memória. E existem vários tipos de demência, mas tem 4 grandes principais que a gente vai falar agora. Um tópico só a mais que eu acho importante, antes de entrar exatamente em cada uma dos tipos das demências, é importante saber que tem 2 grandes tipos de demência, 2 grandes grupos. As demências neurodegenerativas e as não neurodegenerativas. O que significa neurodegenerativa? Neuro é de neurônio, tá? Da célula do cérebro. E degenerativa é que elas vão morrendo, né? Vai degenerando lenta e progressivamente, tá? Então, isso significa neurodegeneração. É quando as células do cérebro morrem. E aí, quando a gente fala que uma demência neurodegenerativa, significa que ela vai evoluir independente do que a gente fazer, ou seja, ela não tem cura, ela vai piorar com o tempo. O que a gente pode fazer é retardar o processo e controlar os sintomas. Aqui nesse grupo estão a doença de Alzheimer, a demência por corpus de Levy e a demência frontotemporal. São 3 demências que não têm cura. A gente age para controlar o sintoma, ajudar a retardar a progressão da doença e ajudar a família, o paciente a passarem isso da melhor forma. E tem as demências não neurodegenerativas, ou seja, não é um problema neurológico que está degenerando, que está destruindo as células neuronais. E a mais comum aqui é a demência vascular, que é o dano nas artérias, é dano nos vasos sanguíneos do cérebro. E, geralmente ela está associada com AVCs, né? Tanto se o paciente teve um AVC mesmo ou com AVCs silenciosos, né? Os derrames, né? Que o pessoal chama popularmente de derrame, que pode ter tido então derrames silenciosos ou depois de um AVC mesmo, que a pessoa paralisou o corpo, a face, não conseguiu mais falar, desviou a boca. Então pode acontecer nos 2 jeitos, tanto de forma silenciosa ou depois de ter um AVC mesmo. E a demência vascular, ela não é neurodegenerativa, ou seja, se você controlar muito bem os fatores de risco, né, a gente consegue estagnar ela, né? Só que tem uma forma de demência vascular que ela pode piorar insidiosamente, que daí já é um pouquinho diferente também. Então vamos falar do primeiro tipo de demência, que é a demência de Alzheimer, doença de Alzheimer. Esse é o tipo mais comum. Então estima-se que de todas as demências do mundo, 60 a 80% são doença de Alzheimer, né? São demência de Alzheimer. No Brasil, estima-se que quase um pouco mais de 1 milhão de pessoas vivem com doença de Alzheimer hoje no Brasil. E o que acontece no cérebro, né? O que explica a doença de Alzheimer? Então,
Existem várias teorias, não está muito bem confirmado isso, tá? Não está batido o martelo do porquê que acontece, mas a teoria mais aceita é a teoria do beta-amiloide. O beta-amiloide e também outra proteína junto com ela, que é a proteína tau, elas podem se acumular no cérebro e destruir os neurônios, elas deformarem, danificarem os neurônios. Quanto mais acumula, mais vai progredindo a doença. Então, essa é a teoria mais aceita para doença de Alzheimer. Esse processo de acúmulo dessa proteína, conforme a teoria diz para a gente, é que ela começa muitos anos antes de a pessoa começar a apresentar os sintomas de demência. Então vamos dizer que a pessoa começou a apresentar esquecimento agora com 70 anos de idade. O beta-amiloide, a proteína tal, estão se acumulando lá há 20, 30 anos atrás, antes da pessoa começar a ter esses sintomas de esquecimento. Né? Então, se foi com 70 anos, com 50, com 40 anos que essa pessoa tinha de idade, essa proteína já estava lá causando e se acumulando no cérebro dela. Como eu falei no exemplo da memória, o Alzheimer, a forma mais comum dele, a gente chama de forma amnéstica, ou seja, a variante amnéstica. O que significa isso? Amnéstica lembra de amnésia, né? Quando você tem uma amnésia, né, você tem uma perda de memória. Então a forma amnéstica do Alzheimer, ela começa acometendo a memória das pessoas. E é a forma mais comum que existe. Por isso que quando qualquer pessoa se comunica e fala de Alzheimer, já fala sobre esquecimento. Porque o Alzheimer é a demência mais comum e a forma mais comum do Alzheimer é esquecimento, é afetar a memória, é a forma amnéstica. Então o que acontece, né? Como que acontece? A pessoa começa a ter esquecimentos de fatos recentes. Tem uma parte no cérebro dessa pessoa que tem Alzheimer, que geralmente é muito acometida, que é o hipocampo. O hipocampo é o que faz a gente reter memórias novas, é um gravador, né? Um gravador de memórias, vamos dizer assim. É um dispositivo de gravação. Se você tem o hipocampo danificado, você não tem formação, você não consegue reter novas memórias, novas informações. E aí é desse jeito que a pessoa com doença de Alzheimer se manifesta geralmente. Porque as pessoas que têm Alzheimer geralmente têm um acometimento do hipocampo, que é uma região do cérebro. E aí a pessoa esquece conversas que acabou de ter, esquece que foi lá e ligou o fogão, começa a queimar as coisas na panela, esquece aonde deixou dinheiro, aonde deixou algum objeto, aonde deixou algum documento e aí começa a perder as coisas, esquece o número de cartão de crédito, esquece, às vezes começa a confundir o nome dos familiares, muitas vezes esquece que teve uma conversa e aí começa a repetir as mesmas perguntas, porque para ela não teve essa conversa, né? Como ela conversou com a pessoa, mas ela não reteve aquela informação, para a pessoa com demência, ela não teve essa conversa, ela pergunta de novo, várias vezes. A memória de longa data, a memória mais antiga, geralmente ela demora muito mais tempo para se perder. Precisa estar num caso mais avançado, né, que daí começa a afetar as memórias antigas. E é por isso que muitas vezes a pessoa ela fala muito de histórias do passado, ela no dia de hoje ela confunde achando que está no passado, ou querendo a casa dela do passado, ou chamando os pais que faleceram no passado, que a memória mais recente que ela tem é de quando os pais ainda estavam vivos. Então, tudo tem a ver com essa questão da memória, da formação de novas memórias, da retenção de novas informações. Com o tempo, pode começar a surgir informações em outros domínios cognitivos, como a linguagem. Então, a pessoa começa a ter dificuldade para falar, ou para entender o que outra pessoa está falando. Começa a ter problemas em desorientação, tipo, não sabe aonde, que dia que tá, que mês que tá, que ano que tá, aonde que tá, começa a ficar desorientada em tempo e em espaço. E começa também a perder a capacidade de planejamento e raciocínio ao longo do tempo. Até ela chegar numa fase avançada, mais avançada do Alzheimer, né, que a pessoa começa a perder a capacidade de fazer coisas básicas, tipo comer, se vestir, tomar banho, ir para o banheiro sozinho, controlar o xixi, caminhar. Então, a fase avançada é marcada pela perda dessas funções, das funções básicas de vida. A progressão, geralmente,
a doença ela progride de forma lenta e gradual, né? Lenta e progressiva, de forma insidiosa. Ela vai indo aos pouquinhos, ela vai piorando. O tempo de sobrevida médio é ali cerca de 8 a 10 anos do diagnóstico. Claro, tem gente que vai viver menos, tem gente que vai viver mais, isso é uma média apenas. E como a gente falou, a demência de Alzheimer é a demência mais comum. 60 a 80% dos casos de demências no mundo. Disparado o mais comum. Em segundo lugar, nos idosos, é a demência vascular. E a demência vascular é aquela demência que eu falei. Vascular se remete ao nome de vasos sanguíneos, né? Então tem danos nos vasos sanguíneos do cérebro, nas veias e nas artérias. E o que causa esses danos, né, nos vasos sanguíneos? É a mesma coisa que causa dano nos vasos do coração, né, levando a entupimento e a infarto. É a mesma coisa que causa também na perna, levando a entupimento, amputação. E o que faz mal para o coração faz mal para o cérebro também. Então, pressão alta, diabetes, sedentarismo, fumo, sono ruim, colesterol alto, obesidade. Então, são aqueles fatores conhecidos que, se a gente controlar muito bem, ajuda a prevenir muito esse tipo de demência vascular. Então, como que funciona a demência vascular? Pensa que você tem danos cerebrais, tem entupimentos nas artérias que levam sangue para o cérebro. E aí, isso, de uma maneira crônica, né, ou súbita, se a pessoa tem um AVC, né, um evento de um AVC, um derrame, que ela paralisa, né, paralisa a boca, paralisa o corpo, ela pode evoluir com uma demência vascular, mas também pode acontecer mesmo sem ter um AVC clínico mesmo, né? Ela pode ter lesões silenciosas, pode ir machucando o cérebro com o tempo, ao longo dos anos, de forma silenciosa, sem ter um AVC ou um derrame de fato. E aí você pensa que você tem um entupimento lá e aos poucos não vai chegando sangue suficiente para o cérebro e as células vão morrendo. Uma diferença importante da demência vascular em relação ao Alzheimer é que a demência vascular ela pode sim evoluir devagarzinho, progressivamente, de forma insidiosa, mas o mais comum é que ela evolua em degraus, tipo uma escada, né? Então a pessoa estava bem, pá, tem um AVC, ela perde muita função, né? Aí ela fica bem um tempo, tem outro evento, aí ela piora de novo, né? Pode ser coisas silenciosas ou pode ser realmente clínico, né? Você vê que a pessoa paralisa, que tem problemas motores. E os sintomas na demência vascular também são diferentes. Diferente do Alzheimer, que a maioria das vezes começa com a memória, na demência vascular não é muito a memória que está afetada. No início ela geralmente é mais preservada. Na demência vascular, o que mais está afetado é a função executiva, que é aquela habilidade de você planejar, sequenciar e executar alguma coisa. Pode ter muita lentidão assim do raciocínio e muita alteração de humor também, né? O humor, as pessoas costumam ter uma instabilidade emocional muito grande nessa demência. O terceiro tipo, demência frontotemporal. Essa demência é muito comum, é comum que apareça em pessoas mais jovens, com menos de 65 anos. A idade média é de uns 58 anos, tá? Em pessoas mais jovens, ela fica em segundo lugar atrás do Alzheimer. E essa é uma demência que passa muito batido e que mais atrasa o diagnóstico, que mais surpreende as famílias. Porque ela não começa pela memória, ela começa afetando a personalidade e o comportamento da pessoa. Então você vai ver que a pessoa mudou, tem que comparar com como ela era e aí você vê de forma nítida que existe uma diferença na personalidade e no comportamento dessa pessoa. Então uma pessoa que era mais quieta, ela começa a ficar mais desinibida, né? A pessoa ela começa a ter comportamentos inadequados na sociedade. Ela faz e fala coisas que ela nunca faria antes. Então uma pessoa que era mais tímida, ela começa a falar palavrão, vamos dizer, em momentos inoportunos, vamos dizer, começa a falar alto, falar palavrão na igreja. Ou existe também uma coisa que é muito característico nessa demência, que é perda de empatia social. Ou seja, essa pessoa que tem a demência frontotemporal, ela vai num velório, por exemplo, e aí, em vez dela dar as condolências, mostrar os sentimentos, ela começa a dar risada
no meio do velório. Pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer também na demência frontotemporal é você falar uma coisa. Vamos dizer que é uma senhora que gosta de cozinhar e você fala para ela que você não gosta de bolo de laranja. E ela vai lá e faz exatamente o bolo de laranja, porque ela perdeu a empatia, né? Ela não tem mais empatia com a pessoa, né? Isso é muito comum. Então eles começam a perder, a não se importar mais com os sentimentos dos outros. Outra coisa que pode acontecer é eles desenvolverem comportamentos compulsivos ou ritualísticos, né? E aí a pessoa começa a ter alguns tiques, alguns toques, né? Que a gente chama de toques, ou começa a colecionar um tipo de coisa específica, por exemplo. Eles podem ter uma alteração também no paladar, de comer muito, de comer, de ter seletividade para alguns alimentos. Eles escolhem só, eles mudaram o paladar deles, eles escolhem coisas que eles querem comer, que antes não era assim. Pode acontecer também de piorar a linguagem, então de não encontrar a palavra. Tem algumas variantes da demência frontotemporal que afetam mais a linguagem. E o mais importante de tudo é que você consegue notar, você tem que ter bem nítido para você que a pessoa não era desse jeito e ela ficou desse jeito. Porque se é uma coisa que é muito antiga, aí já fala contra a demência. A demência deve ser uma alteração em relação à funcionalidade prévia, a como a pessoa era antes também. E aí quando a família olha tudo isso, invariavelmente eles vão pensar e começam a pensar em problema de relacionamento, problema psiquiátrico, depressão, ansiedade, bipolaridade, problema de caráter, né? Então, dificilmente a gente entende que esse quadro pode ser uma demência. E aí por isso que muitas vezes atrasa o diagnóstico, porque tem muitos fatores confundidores realmente, é um diagnóstico mais difícil de dar. Então fica de olho se alguém da tua família ou alguém que você conhece mudou de personalidade, principalmente antes dos 65 anos, de forma muito marcante, sem muita explicação aparente, que vocês não estão entendendo muito, vale a pena levantar essa hipótese diagnóstica. E a última demência que a gente vai falar é a demência por corpus de Levy. Ela é a segunda mais comum em pessoas maiores de 65 anos de caráter neurodegenerativo. Então, maior de 65 anos, primeiro lugar, Alzheimer, segundo vascular, terceiro, corpus de Levy. Mas se você considerar que a vascular ela é não neurodegenerativa, então primeiro ficaria em Alzheimer e segundo seria demência por corpus de Levy. Demência por corpus de Levy é uma demência que ela é considerada um primo da doença de Parkinson. Essa demência ela leva esse nome porque os corpos de Levy eles são um aglomerado de proteínas que se acumulam no neurônio do cérebro e aí danificam os neurônios do cérebro. E o principal formador do corpo de Levy, né, os corpos, a principal proteína desse aglomerado, desse conjunto de proteínas, é a alfa-sinucleína, que é também a proteína que se acumula na doença de Parkinson. E é por isso que essas condições elas são um pouco parecidas. O que tem que chamar de atenção para pensar em demência por corpus de Levy? Primeira coisa importante são as alucinações visuais, e isso deve acontecer logo no início do quadro, porque quando as demências avançam, elas começam a ficar meio parecidas. Várias podem apresentar alucinações, mas no comecinho do quadro é o que vai diferenciar cada uma delas. Então, se a pessoa começou com alterações suspeitas e uma delas é alucinação visual, ou seja, a pessoa vê coisas que não estão lá. E a alucinação visual na demência por corpus de Levy pode ser uma alucinação muito vívida, ela vê pessoas, vê crianças, mas também pode ser apenas vultos, né? Vê tipo como se fosse alguns vultos passando. Então isso chama muita atenção para a demência por corpus de Levy. O segundo sinal que chama atenção para essa demência são alguns sintomas motores parecidos com Parkinson. Pode ter lentidão, pode ter tremor, pode ter rigidez, né? Fica muito duro, enrijecido. Então isso pode acontecer no começo e chama atenção também. Tem um termo também que a gente chama de flutuação cognitiva, que é a pessoa ela varia muito durante um dia. E existe ainda, eu falei 3 sinais, mas a gente pode considerar os 4 critérios maiores para corpus de Levy. O quarto é um problema do sono, tá? A pessoa tem um distúrbio do sono REM. E aí a pessoa ela dorme, e aí enquanto ela está dormindo, parece que ela está vivenciando o sonho, ela
dá soco, chute, ela cai da cama, então ela começa a vivenciar o sonho. Se você conhece alguém com isso, pode ser, tem que ficar de olho muito aberto, porque é um sinal, e inclusive é um sinal que às vezes é até mais precoce, algumas pessoas aparecem um pouco antes, né? Pode ser um preditor de alguma doença nesse sentido. E o que é muito importante aqui na demência por corpus de Levy, tem que saber que alguns remédios que são usados nas outras demências, como antipsicóticos, por exemplo, eles podem ser muito danosos. Então, o paciente com corpus de Levy, ele pode ter uma sensibilidade muito grande aos antipsicóticos. Aí você usa antipsicótico, o paciente piora demais. Então, por isso que é importante também até diferenciar entre elas. Até falando da importância de diferenciar entre elas, por que que é importante? Cada uma tem evoluções diferentes, tá? Tem umas que evoluem mais rápido que as outras. Cada uma tem detalhes diferentes para saber como lidar com esses detalhes. Tem remédios que dá para usar muito bem em umas, que em outras já não é muito bom usar, como por exemplo essa questão do antipsicótico em demência por corpus de Levy, aquela donepezila, a rivastigmina, galantamina, que às vezes a gente acaba usando na doença de Alzheimer, isso aí pode piorar a demência frontotemporal, por exemplo. Então, tem vários detalhes entre eles que a gente percebe que saber qual é a demência faz diferença. Então, pessoal, acho que para hoje era isso. Então, se você achar que esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho para continuar recebendo novas notificações. Compartilha com quem tem alguém com uma suspeita de demência ou que tenha uma pessoa que tenha demência na família, para entender um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Toda semana a gente está trazendo conteúdo novo. E deixa nos comentários se você conhece alguém com algum desses tipos de demência, como essas pessoas elas estão lidando com tudo isso. E se você quiser saber alguns sinais da pessoa que abre um quadro de demência, eu vou deixar um vídeo aqui com 5 sinais de que o seu familiar pode ter demência e você não sabe. Então é só clicar para saber mais.